Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos aqui mais uma vez, nesse momento, desejosos de trazer aos corações e ao nosso também algumas reflexões e, ao final, fazermos um momentinho para percebermos recursos importantes para o nosso equilíbrio e a nossa paz. Vamos orar, pedir a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça. Então, nesse instante de prece, de oração, vamos pedir ao Mestre querido que nos traga tranquilidade e nos traga paz. O que nós precisamos para termos o benefício da alegria, da esperança e de tudo aquilo que nos movimenta na direção do bem e da elevação espiritual. Muito obrigado, querido amigo. Permaneça conosco, nos envolva hoje, agora e sempre. Nós vamos dar início à nossa atividade através da mensagem que nós encontramos aqui no livro Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel e outros espíritos, ajudando-nos nas percepções que devemos ter em relação às várias necessidades da nossa vida. Essa mensagem é de Emmanuel e ela está intitulada aqui no capítulo 9, Disciplina e Vida. Observa a disciplina nos fundamentos da natureza. Necessitas da fonte para assegurar a abundância do celeiro, mas se lhe impede o curso natural, sem dar-lhe represa inteligente, nada farás com ela senão charcos destruidores. Então, tudo na natureza segue uma disciplina, né, que muitas vezes nós não conseguimos fazer na nossa própria vida. Nós nem sempre nos atemos mais delicadamente ou detidamente àquela disciplina que a vida nos oferece. Então, inúmeros desafios da existência são para nós esse momento de colocarmos em prática a disciplina. Todos nós conhecemos a fala do Emmanuel para o Chico, né? Quando ele pede por 3 vezes que o Chico tivesse disciplina nos seus intentos para com a necessidade que ele tinha diante da existência. Então, ou seja, nós precisamos dessa disciplina, porque naturalmente somos espíritos que não viemos de um passado glorioso no cumprimento de todos os nossos deveres e adquirimos vícios que nos atrapalham, que nos impedem, que nos prejudicam, muitas vezes, no caminho. Dentro do contexto de dificuldades, né, que nós enfrentamos, nós tendemos a irmos para um caminho mais fácil ou um caminho que nós escolhemos que nos distancie daquele desafio a que somos chamados a vivenciar. Precisas do fogo por agente básico de sustentação da existência. No entanto, sem barragem que lhe garanta limite, nada obterá dele senão cinzas. Né? Imagina o fogo que está lá no fogão, ou que é utilizado na indústria para produzir coisas que nós utilizamos no dia a dia. Se esse fogo não tivesse um limite, não tivesse contido dentro de um espaço onde ali ele pudesse agir com tranquilidade, né, usando todo o seu potencial para poder realmente trazer aquele elemento que é colocado dentro dele aquilo que for necessário para ser moldado. Num forno, por exemplo, né, em vez de assar um alimento, uma pizza, algo assim, imagina se esse fogo extrapolasse no forno, nesse forno a lenha, né, que nós encontramos muitas vezes em lugares que servem a comida mais caseira, assim, de antigamente e tal. Imagina se aquele fogo saísse do fogão, daquele forno, né? O que ele provocaria? Um incêndio e queimaria tudo. Então ele precisa ficar contido ali dentro, né?
de uma disciplina que é oferecida a ele, para que dentro daquela disciplina ele produza. Nós também fomos colocados numa disciplina de uma existência para o nosso próprio benefício. E nós não aceitamos muitas vezes essas disciplinas da vida. Nós queremos, não raras vezes, fugir das responsabilidades, nós queremos muitas vezes a vida fácil, queremos vivenciar experiências que nos deixem mais confortáveis diante da existência. Não que buscar o conforto está errado, porém há situações e há deveres que mesmo no desconforto deles precisam ser cumpridos. Quando nós não disciplinamos para isso, nós perdemos a oportunidade de dar um direcionamento devido àquele projeto existencial que nós trouxemos. Seja no campo da família, seja no campo do trabalho, seja na amizade, em algum projeto social, na religiosidade, né, na religião. Se não houver de nós uma aceitação e um empenho das nossas forças disciplinadas para a realização, seremos como fogo, que apenas sairemos queimando tudo pela frente. Às vezes estamos num trabalho junto com pessoas, né, e indisciplinadamente, querendo fazer do nosso jeito, saímos trombando com todo mundo. Muitas vezes agredindo, falando coisas que não devemos, e não queremos aceitar aquele direcionamento, aquela disciplina, aquele acordo, aquilo tudo que está ali indicado. E reclamamos, né, que nós estamos sendo cerceados, que tal, mas nós sabemos das disciplinas que tem ali. Se estamos numa cozinha para cooperar com o chefe da cozinha, com as pessoas que estão ali na coordenação daquele lugar, se nós não seguirmos as diretrizes, cada um quiser fazer do seu jeito, imagina o que nós teremos. É muito fácil perceber isso. Então deixemos essa cozinha nas mãos das pessoas, cada um faz do seu jeito. Cada um faz da forma como acha que tem que fazer. Um vai fritar demais uma coisa, o outro vai colocar mais sal lá, o outro vai fazer uma coisa aqui, o outro vai colocar um molho que não combina. No final, nós teremos um caos. Por isso é importante, né? Quem quer contribuir, colaborar, precisa aceitar a disciplina que lhe está sendo oferecida. Em qualquer campo que seja, na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, ninguém faz o que quer. Nós devemos fazer aquilo que está acordado, aquilo que está ali indicado para que a gente faça o melhor. Não prescindes do alfabeto para grafar o livro, indispensável à instrução. Todavia, não colocas cada letra e cada palavra na estrutura da frase, nada granjearás, senão esforço inútil. Então, nós temos um alfabeto, né, que está lá desde do A ao Z, tem ali todas as letras que formam palavras, e essas letras precisam estar coordenadamente colocadas na palavra para que aquela palavra seja aquela. Se a gente quiser mudar a letra de lugar, muitas vezes teremos uma outra palavra, né? Há coisas que você muda uma palavra, uma sílaba, ou melhor, você muda uma sílaba, né? Você muda uma vogal, né? Uma consoante, sei lá, e aí aquela palavra não é mais a mesma, né? Então a gente fica ali perdido se a gente não tomar esse cuidado. Então, ou seja, não é para a gente colocar do jeito que a gente quer. Mas eu não gosto de escrever as letras nessa ordem aqui. Tá bom, se eu não escrever as letras naquela ordem, eu não vou ter aquela palavra. Eu vou ter uma outra palavra, né, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando. Por exemplo, se eu tenho N e o O, eu tenho no. E se eu tirar o O e colocar o A, eu tenho na, que é uma outra colocação, né? Na maioria das vezes uma usa para o masculino, a outra para o feminino, né? Então a gente precisa, eu vou colocar esse objeto no bolsa da pessoa, na bolsa, um objeto feminino, objeto, né? Eu vou dizer assim, então eu vou colocar esse objeto na bolsa da pessoa. Então não, eu não quero escrever O, eu quero escrever A. Não quero escrever A, quero escrever O. Não funciona assim. Então tem uma disciplina ortográfica que nós precisamos respeitar. E assim por diante. Desfrutas o apoio da energia elétrica no parque de vantagens da civilização.
qual se possuísse centenas de braços mágicos para acionar-te os serviços. Entretanto, se não atendes a cada implemento de instalação no lugar próprio, nada conseguirás, senão o perigo da força descontrolada, ameaçando a ti mesmo. Então, a energia elétrica é maravilhosa, mas ela precisa seguir todo um padrão, né, para a sua instalação. Por quê? Porque se for feito de qualquer jeito, nós vamos ter um incêndio, nós vamos ter um curto, nós vamos ter uma série de coisas que não será o objetivo, né, que aquela energia atende quando for utilizada. Então, se eu não instalar devidamente, ou se eu colocar uma corrente diferente daquela que o meu aparelho pede, se o meu aparelho é 110 e eu colocar ele numa tomada de 220 volts, o que vai acontecer? O aparelho vai torrar, ele vai queimar. Ah, mas a energia elétrica não é para fazer funcionar o aparelho? É, mas dentro de uma disciplina que atende às características dela. Se eu não respeito, não terei aquilo que eu quero, mas uma outra coisa desastrosa. É assim na vida moral, é assim na vida religiosa, é assim na família, é assim na plantação do campo. O agricultor não joga no solo a semente a qualquer momento e de qualquer jeito. Muitas vezes ele tem que esperar a estação própria para fazer a plantação, para que ele possa colher no tempo próprio. Outras vezes ele precisa, mesmo que ele tenha uma estufa ou alguma coisa ali artificial para produzir esses alimentos, ele atende a todo um. Ele não sai jogando, né, jogando ali de qualquer forma a semente por todo lado, ou jogando aqui, jogando ali, sem atender a um conjunto de normas para que aquilo produza. Por que na nossa vida é diferente? Por que na vida moral é diferente? Na vida onde a gente precisa empenhar as próprias forças, o próprio entendimento, nós precisamos nos disciplinar. Se eu quero fazer caridade, a caridade não vai surgir em mim como uma mágica que vai fluir naturalmente para a minha natureza, assim sem controle. Eu preciso me disciplinar para a caridade, para que depois ela se torne espontânea. Do contrário, eu não terei a caridade, eu terei qualquer outra coisa. Nós já tivemos experiências de irmãos queridos, né, que embrenharam-se a fazer além, não além do dever, além do que a disciplina pede, dos cuidados que se deve ter em vários campos. E criaram problemas sérios no campo da caridade, trazendo mais problemas do que benefícios. Inclusive trazendo problemas e malefícios para pessoas, ou para as pessoas que eles estavam tentando ajudar. Então não basta a boa intenção, é necessário respeitar-se a condução daquela tarefa. É preciso respeitar-se as normas, as diretrizes, porque toda vez que a gente quer extrapolar a isso, quando nós extrapolamos, nós criamos problemas e não ajudamos. Imagina se Deus resolvesse atender a todas as nossas vontades. Ah, eu orei, pronto, aconteceu. O que seria da humanidade? O que seria de nós? A disciplina divina é baseada no amor. E Jesus deu todas as características dessa disciplina e pediu que nós seguíssemos. Vem e segue. Nesse seguir Jesus, nós vamos aprendendo como aplicar a dinâmica divina, os seus preceitos, tudo aquilo que faz parte da lei divina para o nosso benefício. Quando nós estamos em conformidade com essa lei, nós produzimos o bem. Quando nós nos afastamos dela, produzimos o mal. Daí a disciplina necessária que a lei nos impõe a nosso benefício. Assim na experiência comum. Então, como a energia, né, como ele coloca aqui a energia, o fogo, o alfabeto, a fonte, tudo isso ele tem uma certa disciplina. E ele fala assim, é também assim na vida comum. Analisa a tua posição e função e faz o melhor que possas. Né? A gente precisa tomar cuidado com o desejo do destaque, querer aparecer, do querer fazer do nosso jeito. Mais contribui aquele que se dilui entre todos, contribuindo, fazendo o seu melhor, do que aquele que tenta fazer algo extraordinário, algo especial, como se nós fôssemos especiais. Todos somos criaturas que carecem de uma disciplina para poder coordenar as vaidades,
as notoriedades que estão dentro da nossa alma, que desejam tomar conta da nossa vida. Então, a melhor contribuição nossa é diluirmos, é fazermos o nosso dever, sem lamentação, sem criar problemas, contribuindo, dando o nosso melhor. Aquele que reclama, aquele que critica, aquele que aponta, aquele que está na contramão, não contribui. Para contribuir é preciso cumprir o dever. Vamos experimentar fazer isso. A próxima vez que nós estivermos na cozinha ajudando numa instituição, vamos silenciar e fazer exatamente o que nos pedem. Vamos, numa outra atividade de distribuição de alimentos, de seja qual for a tarefa, vamos silenciar, parar de falar, parar de exigir, parar de fazer bico, né? Às vezes você fala não, a pessoa faz um bico desse tamanho. A vibração da pessoa espalha por todo lado, cria desconforto, verdadeiros espinhos que atrapalham. Então vamos entender a necessidade da disciplina. A disciplina, ela não prescinde de outra coisa senão a si própria. Ela não precisa de outra coisa, ela precisa de si mesma para que a espontaneidade depois seja realmente na direção que nós precisamos. Assim, meus amigos, meus irmãos, vamos lembrar de que nós precisamos e devemos fazer o melhor que pudermos. Não sermos os melhores, sermos notados, temos a vaidade de sermos percebidos. Se eu estou numa tarefa e eu preciso ser percebido, não é o meu espírito de colaboração que está ali, é a minha vaidade. Então eu preciso combater isso. Combater o espírito de vaidade, para que a humildade, a serenidade, verdadeiramente me ajude a contribuir com a tarefa onde eu estou. Do contrário, essa tarefa de grandes benefícios que ela pode trazer, ela se torna perniciosa. Pensemos um pouco a esse respeito. Cada peça no mundo é chamada à ação do conjunto em situação adequada. Todos sabemos que, por suas qualidades e possibilidades polifórmicas, a inteligência humana não é literalmente comparável aos elementos simples da natureza, mas, com os nossos enunciados, queremos tão somente dizer que se o homem pode e deve servir de múltiplos modos a benefício de outros, é imperioso compreender que, sem disciplina nos encargos que a vida lhe atribui, sem lealdade ante os compromissos que assume, será sempre um obreiro de êxito improvável e de eficiência impossível. Então, se nós não nos atemos à disciplina, em qualquer lugar onde nós estejamos, seremos um obreiro de êxito improvável. Nenhum êxito será obtido através da impetuosidade, da empáfia, da arrogância, né, da vaidade, do orgulho. É improvável que a gente consiga qualquer benefício disso, nem para nós, nem para os outros. E a nossa eficiência é impossível. Eficiente é aquele que serve silenciosamente com amor. Nós tínhamos na instituição um coraçãozinho que trabalhava especialmente na cozinha junto com os nossos irmãos. Quando ela estava, mal se ouvia a sua voz. E ela, com seu amor, espalhava toda aquela delicadeza, aquela gentileza por toda a atividade. Há pessoas que nós gravamos a voz de tanto que falam, perniciosamente vão contaminando o ambiente onde estão. Esse coração de tão doce, chegando ao mundo espiritual, fomos informados que ela foi chamada de pequeno amor. Era pequenininha e tinha muito amor no coração. Como seremos chamados? Perturbadores? Aqueles que muito pouco serviram e mais falaram, mais pediram, mais exigiram? É impossível, diz o Emmanuel, que a nossa eficiência seja verdadeira quando nós, em vez de contribuirmos, passarmos a exigirmos. Pensemos a esse respeito. E assim, mergulhando no clima amoroso que nesse momento paira sobre nós, respiremos com serenidade para receber de Jesus a atmosfera amorosa,
que chega ao nosso coração. Na singeleza da sua bondade, na grandeza do seu amor, nesse instante somos amparados. Sentimos o coração massageado com a sua bondade. Festivamente recebemos de suas mãos o amor que ele nos concede. A alma exulta-nos de alegria, porque é o Mestre, em nossa natureza, promovendo-nos a paz, o desejo de servir, o amor. Esta aragem refrescante que minimiza as ardências de nossa alma, predispondo-nos ao serviço do bem, seja qual for a nossa problemática. Nesse momento, somos agraciados com a luz do Cristo, iluminando os nossos caminhos, para vermos mais claro, iluminando o nosso coração, para que os bons sentimentos ressaltem e nós os percebamos e os utilizemos na nossa vida comum. Assim, queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.